Imaginem só, o que as tragédias clássicas lá da época do Shakespeare e os romances super contemporâneos da escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie podem ter em comum. À primeira vista, parecem universos totalmente diferentes, né? Mas olha, tem uma surpresa acadêmica gigantesca aí. Nesta nossa análise explicativa de hoje, a gente vai desvendar uma ponte teórica que, sinceramente, é genial. Nosso foco é entender exatamente como a pesquisa do William Soares dos Santos sobre as identidades masculinas lá nos textos de Shakespeare consegue, na prática, entregar ferramentas conceituais valiosíssimas para o trabalho da Tayene, que analisa as masculinidades interseccionais nas obras da Adichie. Bom, vamos passar rapidinho pelo nosso roteiro de hoje. A gente começa com os encontros literários inesperados, depois vamos para as convergências e divergências, a noção de performance, o discurso e a leitura social, a masculinidade como estrutura relacional e a gente fecha tudo com uma síntese crítica poderosa. Vamos nessa? Parte 1. Encontros literários inesperados. É aqui que Shakespeare encontra Adichie. O que é realmente interessante observar agora é a nossa âncora teórica. O livro de William Soares dos Santos foca pesado na construção da identidade masculina nas peças Coriolano e Antônio Cleópatra. O Santos traz uma bagagem acadêmica muito robusta ali dos estudos da linguagem. Ele foca no discurso, nas relações de poder e na identidade social dentro do texto dramático, sabe? Ele olha lá para as instituições políticas e militares do mundo romano de Shakespeare para entender como os homens eram, e no fundo continuam sendo, moldados para se comportar de um jeito muito específico na sociedade. Parte 2. Convergências e divergências. Hora de mapear as afinidades epistemológicas entre esses dois polos. E isso ilustra brilhantemente o nosso contraste central. Parando para pensar, de um lado a gente tem a lente da Tayene, que é super focada na interseccionalidade, muito ligada à crítica feminista negra, debatendo raça, violência de gênero e diáspora na literatura de hoje. Do outro lado, a lente do Santos, que está afincada na análise do discurso, na hermenêutica e nas dinâmicas de interação do texto de séculos atrás. São objetos literários radicalmente diferentes, certo? Mas a grande sacada é que existe uma afinidade escondida embaixo de tudo isso, que é o que torna essa mistura tão rica. O pulo do gato está justamente aqui. A afinidade epistemológica profunda que os dois compartilham é a ideia central de que a masculinidade nunca, em hipótese alguma, é uma essência biológica fixa. Ela é uma construção discursiva, social e performativa. Tanto Santos dissecando as tragédias romanas quanto a Tayene analisando a Nigéria pós-colonial, veem a identidade como algo múltiplo, instável, totalmente contraditório e regulado por expectativas de fora. Ninguém nasce pronto. A identidade é feita e refeita pela linguagem. E aí a gente chega na parte 3, a noção de performance, indo muito além daquela ideia de identidades fixas. O Santos vai buscar lá, nas teorias do sociólogo Erving Goffman, o conceito de performance. E ele mostra que usar esse termo é metodologicamente muito mais preciso do que só falar em construção de identidade. E por que isso muda o jogo? Porque performance exige olhar para a encenação acontecendo ali em tempo real, em um contexto imediato e absolutamente crucial para uma plateia específica. Não dá para só jogar os personagens em caixinhas rígidas. A gente tem que acompanhar as flutuações, o jeito como eles atuam ativamente na frente dos outros, e olha como isso cai como uma luva nos estudos da Tayene. Nas histórias da Adichie, os personagens masculinos estão o tempo todo ajustando o jeito de ser homem. Eles mudam a performance dependendo de quem está olhando. Pode ser a família super rigorosa, tipo as opressões do personagem Eugene no livro Hibisco Roxo, ou as regras da igreja, a vida na diáspora, a pressão da tradição cultural. Quando a Tayene pega emprestada essa ferramenta da performance com foco na plateia, ela consegue desmontar a engrenagem dessas atuações de gênero na literatura contemporânea com uma profundidade impressionante. Parte 4. Discurso e leitura social. Vamos desvendar como a linguagem e o poder se misturam. Vamos avançar e ver como tudo isso constrói uma base analítica super rigorosa. Seguindo a linha de Norman Fairclough, o Santos trata o discurso como uma prática social direta. E se a Tayene incorporar isso, a pesquisa dela ganha 3 pilares de sustentação fortíssimos. Primeiro, dá para analisar a linguagem exata dos personagens quase como uma lupa. Segundo, a masculinidade deixa de ser um acidente do acaso e passa a ser vista como um subproduto direto de quem manda e de quem obedece. E terceiro, fica muito mais fácil rastrear como o machismo e o patriarcado se mantêm e se reproduzem. Pensando no Eugênio de Hibisco Roxo de novo, a autoridade dele ganha força praticamente toda pelas práticas discursivas do dia a dia. Então, o ponto crucial passa a ser o que acontece com quem lê essas práticas. Inspirado pelo Moita Lopes, o Santos trabalha com um modelo socio-interacional de leitura. A leitura não é absorver uma história de forma passiva, é um ato social, um espaço onde o texto e o leitor negociam um sentido.
Para Tayene, essa é a solução teórica perfeita. Ela debatia muito sobre como mostrar o impacto da narrativa da Adichie no público sem precisar fazer aquelas pesquisas empíricas gigantescas com milhares de leitores. A teoria dos Santos já fundamenta que o próprio texto literário tem o poder inerente de provocar, posicionar e até desconstruir as ideias de quem está com o livro na mão. Parte 5. Masculinidade como estrutura relacional, a intersecção com o poder. Uma coisa que o trabalho dos Santos deixa claríssimo é que não existe masculinidade no vácuo ou de forma isolada. É uma estrutura totalmente relacional. A masculinidade só existe se opondo diretamente à feminilidade e sendo empurrada pelas instituições, pelo aparato do Estado, pelo patriarcado. Olhar para um personagem masculino de forma isolada é um erro metodológico. E adivinhe só, isso se alinha admiravelmente à pegada interseccional que a Tayene adota para as obras da Adichie. Lá, o homem nunca é só um homem. Ele está enredado na herança colonial, na questão racial, na migração. O modelo relacional dos Santos dá aquele esqueleto teórico robusto para suportar todo o peso dessa leitura interseccional complexa. Por fim, a parte 6. Uma síntese crítica poderosa. No fim das contas, fica super evidente que juntar esses dois universos tão diferentes não resulta em enfraquecimento, mas num ganho mútuo absurdamente rico. Todo aquele maquinário discursivo e hermenêutico que o Santos construiu traz o instrumental exato que a Tayene precisava para destrinchar o texto dos romances modernos de forma rigorosa. E, em troca, toda a energia vibrante da teoria interseccional e da crítica feminista negra que a Tayene traz acaba modernizando aquelas ferramentas da linguística para lidar com coisas muito urgentes, como o racismo estrutural e a colonialidade. É a tradição da linguística aplicada dando um belo empurrãozinho na literatura. Para a gente amarrar tudo, deixa uma reflexão provocativa. Se nós assumirmos, com base em toda essa análise, que ler literatura é de fato um baita ato social imerso em ideologia e que gênero e identidade estão sendo ativamente performados o tempo todo no texto, como é que isso deve transformar a maneira como lermos as narrativas daqui para frente? Na próxima vez que tivermos um livro em mãos, precisamos lembrar: não estamos apenas absorvendo uma história passivamente. Estamos engajados em um jogo dinâmico de forças e poderes. Um super abraço para todo mundo que acompanhou a nossa análise explicativa e não deixem de manter esse olhar bem afiado e questionador nas próximas leituras.